Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Vá lá em Abacuque, pode deixar a sua Bíblia aberta no livro de Abacuque. Ele vai ser a nossa base nessa manhã, dessa minha mensagem. A mensagem que eu preparei com muito carinho. Eu tinha uma outra ideia de mensagem para esse domingo. E aí, numa das noites que quem é 60 a mais sabe que é assim, às vezes você acorda e não dorme, e aí você fica revirando na cama pensando. E eu comecei a pensar e Deus foi me dando clareza do que pregar neste domingo. Então, olhando para tudo que está acontecendo aí no nosso mundo, me veio à mente uma pergunta: por que eu, Senhor? Porque eu estava perguntando exatamente isso para o Senhor. Por que que eu não consigo dormir? Por que que eu posso dormir e às vezes fico sem conseguir dormir? Ou você pergunta e tem aí as suas perguntas para o Senhor. E aí me veio à mente: por que não preparar uma mensagem com esse tema, que é um tema tão recorrente? E a minha base da mensagem está em Abacuque. O período de Abacuque aí é um período que vai entre o ano 612 ao ano 605 a.C. Então, Abacuque é um profeta que ele, na realidade, Deus usou durante esse período aí, tudo indica que mais ou menos durante o reinado de Josias, que foi um rei excelente, no reinado de Judá, um dos melhores reis, se não o melhor rei que Judá teve, ou talvez ali já no reinado de Joaquim, um rei muito perverso, que veio logo depois de Josias. Esse é o tempo que o profeta aqui, Abacuque, é usado por Deus. Neste momento, o povo está ali vivendo, um povo que viveu milagres, um povo que viu toda a sua história desenhada pelo Senhor, esse povo que viu Deus fazer milagres, esse povo que viu Deus fazer e cumprir as suas promessas, e haviam ainda promessas da parte do Senhor, mas agora ali há um cerco de injustiça, há um cerco de violência, há um cerco de medo, e o povo de Judá está vivendo exatamente isso. É um momento que o povo de Judá está cercado de todo tipo de situações, inclusive dentro do povo, não só externa, não só uma ameaça externa, mas o povo também vivendo isso. E aí o profeta Abacuque aqui, ele começa então a falar com Deus. Abacuque é um profeta que não foi usado por Deus para falar ao povo. Normalmente quando você vai ver qualquer um dos profetas, ele está dizendo: isso que diz o Senhor, ou uma palavra do Senhor para o povo. Não, Abacuque é o único profeta, pelo menos que temos notícia, de que ele fala com Deus. Na realidade, ele não é um profeta que Deus usa para falar com o povo, mas é um homem de fé, falando com Deus, questionando a Deus naquele momento. Ele vê todo esse caos, ele vê o caos em andamento, ele vê essa violência dentro do próprio povo, ele vê ali o iminente domínio da Babilônia. Nabucodonosor já era a maior potência daquela época, e ele sabia que tudo indica que eles iriam invadir e dominar o povo de Judá. Então ele é angustiado, ele está ali no momento de muita angústia, ele faz uma pergunta para Deus, e uma pergunta profunda que muitos de nós gostaríamos de fazer, e talvez você já tenha feito em várias ocasiões da sua vida, que está aí a partir do capítulo 1, veja o capítulo 1, verso 2, olha o que ele diz aí, angustiado, ele fala: até quando, Senhor, clamarei por socorro? Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Então, Abacuque, ele começa esse desabafo dele com Deus, não foi, na realidade ele fala assim: por que está acontecendo isso? Por que toda essa situação está acontecendo com o nosso povo? Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu ouças? E ele continua ainda no verso 2, até quando gritarei a ti violência? Ou seja, estavam em volta ali, o povo estava violento naquela época, o povo estava vivendo um momento de distanciamento de Deus, e ele diz: sem que traga salvação. Ou seja, até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Ou seja, Abacuque é muito sincero com Deus, ou seja, ele abre o coração dele, ele está angustiado, mas ele é honesto com Deus. Ele diz: até quando, Senhor? Até quando nós vamos continuar nesse sofrimento? Até quando eu vou gritar e o Senhor não vai me responder? Até quando eu vou clamar e não vem resposta da parte do Senhor? Ele faz essa pergunta. Agora, quantos de nós já fez essa pergunta? Talvez não tenha sido só eu na madrugada, mas você já tenha feito essa pergunta várias vezes. Quantos de nós, passando por um luto, pergunta: por que, Senhor, isso comigo? Por que com a minha família? Por que está acontecendo isso? Quantos hoje, em corredores de hospitais, eu estive lá visitando o pastor Felipe,
encontrei uma outra família caminhando ali pelo corredor. Ela fez uma cirurgia na coluna e acabou pegando uma bactéria no hospital, está lá internada há quase um mês. Até quando? Até quando essas coisas vão continuar acontecendo? Ou seja, quantos de nós são assolados por dificuldades e fazem essa pergunta? Abacuque é um livro que vai mostrar a fé no meio da crise. E é interessante como Deus tem me dado direção nesse sentido. Eu tenho pregado sobre isso aqui domingo após domingo, que a nossa fé não pode ser baseada nas circunstâncias, mas ela tem que ser baseada nas promessas que Deus tem para nós. Abacuque mostra isso, uma fé no meio da crise. Abacuque é esse diálogo de um homem com Deus. Na realidade, se você ler o livro, é um livro curtíssimo, você vai ver que é Abacuque falando com Deus o tempo todo. Abacuque não fala com o povo, ele fala com Deus, ele vai até Deus, ele questiona, ele abre o coração dele com Deus. É um livro que você vai observar, se você tiver o cuidado de estudar, que ele mostra a soberania de Deus. Deus usa situações como o próprio Nabucodonosor e a Babilônia para punir o povo. Algo que não dá para entendermos quando olhamos, humanamente falando, mas mostra a soberania de Deus, onde Ele tem controle sobre todas as coisas. Ou seja, o livro de Abacuque mostra isso para mim e para você. Era um tempo de grande instabilidade em Judá, quando tudo isso acontece. O povo estava moral e espiritualmente distanciado de Deus, eles haviam abandonado a lei de Deus, havia muita violência nas ruas, idolatria, havia muita corrupção jurídica, não havia julgamentos justos naquela época, havia muita opressão dos ricos contra os pobres. Esse é o cenário. E aí Abacuque vem com o coração dilacerado na presença do Senhor e pergunta para ele: até quando? Até quando, Senhor? Até quando essas coisas vão acontecer e o Senhor não vai responder? Até quando essa violência vai continuar e o Senhor não faz nada? Até quando, Senhor, tudo isso vai acontecer? Por que, Senhor? Porque o justo sofre, a gente ouve isso constantemente. Por que parece que o mal está sempre vencendo? Não é esse o sentimento que a gente tem às vezes? Parece que o mal está sempre prevalecendo. Não é? Então são perguntas legítimas que nós podemos fazer sem nenhum problema ao Senhor. E eu te garanto, querido, que Ele tem respostas para nós, não é? Muitas vezes, e na maioria das vezes, não é a resposta que nós gostaríamos, mas Ele tem resposta para nós. Quando você olha os últimos dias, e esse foi um dos motivos de eu preparar essa mensagem, quando você olha os últimos dias, algumas situações que ocorreram, talvez nesses últimos 10 dias, parece que mostra, ou parece que foram arrancadas do livro de Abacuque. Então, eu vou te dar algumas informações que são públicas. Por exemplo, nós tivemos aí agora uma enchente avassaladora no Texas. Eu acho que a maioria aqui acompanhou isso. Uma enchente no estado do Texas, nos Estados Unidos, onde muitas pessoas morreram nessa enchente. Uma das que mais marcou era um acampamento de jovens cristãs, e elas não tiveram condições de serem avisadas, e a água entrou pelo acampamento e mais de 30 meninas morreram. Agora, recentemente, a coisa de uma semana atrás. Queridos, meninas filhas de famílias cristãs, meninas que foram ensinadas e cuidadas, pelos seus pais cristãos, tementes a Deus, que mandam as suas filhas para um acampamento de verão, uma enchente que aparece do nada, vai por este acampamento e mata 30 dessas meninas ou mais. Qual é a pergunta? Por que, Senhor? Por que com a minha família? Por que aconteceu isso? Essas meninas não estavam fazendo nada, elas estavam ali no acampamento de verão e, no entanto, são ali, de repente, surpreendidas por uma água, por uma situação como essa, e muitas delas falecem. Como explicar para as famílias? Como consolar uma família dessa? Como dizer para essa família que o Senhor é soberano, que o Senhor tem propósitos? Que propósito você pode explicar para alguém numa situação como essa? Tivemos uma outra situação essa semana na Bahia, não sei se alguém aqui acompanhou, um pastor e sua esposa estavam indo para um evento numa igreja, que era a igreja que eles pastoreavam, ou um evento que estava acontecendo em Salvador, passaram infelizmente, por um lugar onde os bandidos estavam fazendo lá uma campanha lá, estavam aguardando alguém, o pastor mostrou a Bíblia, eles deixaram ele passar, foram para o evento, participaram do evento. Na volta do evento, tinham que passar pelo mesmo lugar, esses mesmos bandidos, tudo indica que confundiu o carro do pastor e mandou bala no carro do pastor. Uma bala entra aqui na cabeça da pastora e sai pela testa, está internado em estado grave. Está internado em estado grave.
Como explicar uma situação dessa? Não é? Você acaba de sair de um evento da igreja, você está aí louvando a Deus, você está compartilhando a palavra, você está num ambiente que agrada a Deus, e, no entanto, na volta para casa você é surpreendido com algo não é? Tão triste. Como explicar? Como consolar uma família como essa? Tivemos também ontem ou anteontem, lá nos Estados Unidos, o sobrinho do André Valadão. Eu não sei se alguém viu isso aí, está em todos os sites de notícia. Um menino de 21 anos compra uma moto, está passeando com a moto, bate num carro e morre instantaneamente. 21 anos. Participava da igreja, era um dos jovens da igreja, firme lá nos Estados Unidos, pelo menos tudo indica, e, no entanto, a vida é ceifada. Tivemos também, essa semana, um pai passeando pelo Rio Grande do Sul com a sua filha, o pai e a mãe, uma menininha de 7 anos, autista, param num lugar para tomar um café, que é um mirante, a criança corre, cai no precipício e morre, mais de 70 metros. Como consolar essas famílias? O que você pode falar para uma família dessa num momento como esse? Eu te garanto que muitas vezes a pergunta de qualquer um deles é: por que eu, Senhor? Por que com a minha família, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Não é? Por que essas situações acontecem? Quantos de nós estão passando por problemas sérios, doenças graves, acidentes, depressão, suicídio, não é? Mortes repentinas, porque é algo que nós não estamos esperando, está tudo bem agora, daqui a pouco você perde um ente querido, não é? E é sempre a mesma pergunta que ressoa no nosso coração. Então essa é uma pergunta, querido, legítima, não tem nenhum problema. E você vai aprender com Abacuque que Deus te permite fazer essas perguntas. Abacuque é a prova disso. E eu te recomendo ler o livro de Abacuque, estudar um pouquinho mais o livro de Abacuque. Você vai ver um homem que tinha fé, que cria. Ele não era um homem que não tinha intimidade com Deus, ele tinha intimidade com Deus, mas ele abria o coração sem medo na presença de Deus. Talvez o que nós mais precisemos, queridos, é sermos sinceros na presença de Deus, é abrir o coração de fato. É dizer, Senhor, está doendo, eu não sei por que essas coisas estão acontecendo. Não é? Mas isso não é algo novo. Se você for lá para Jó, não precisa abrir o livro de Jó, todo mundo aqui conhece muito bem a história de Jó. Jó, quando perde os filhos, perdeu a saúde, ele perdeu tudo que ele tinha, Jó grita: por que me deste vida, Senhor, para depois me deixares assim? Por que me deste vida? Para depois fazer o que o Senhor está fazendo. Ou seja, e a história de Jó é algo incrível, porque Satanás está lá, Satanás questiona Deus e Deus permite que isso aconteça na vida de Jó. E ele pergunta: por que o Senhor me deste vida? Para deixar acontecer o que está acontecendo, ou seja, legítimo da parte dele. Não é? Quem de nós, passando pelo que Jó passou, ainda continuaria com a fé intacta quanto a dele? Mas houve momentos de fraqueza no coração de Jó e de questionamento. Davi, quando enfrentou perseguições injustas, ele diz: até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando, Senhor? O Senhor não se lembra? Senhor, estou aqui, Davi, teu filho. E até quando o Senhor não vai se lembrar de mim e vai me deixar passando por tudo isso? Não é? Talvez o exemplo mais conhecido de todos nós, quando Jesus está no auge do sofrimento dele na cruz do Calvário, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Não é? O próprio Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Porque eu estou passando por isso que eu estou passando. Portanto, o que eu quero que você entenda é isso. Olhando para o livro de Abacuque, você possa entender que fé é escolher confiar. Não importa o que você esteja passando neste momento, você precisa escolher confiar. Este é o ápice aí do livro de Abacuque. Eu quero aprender com ele, e como eu aprendi essa semana, eu quero que você aprenda também, porque talvez haja respostas para o teu questionamento, por aquilo que Deus está te questionando. É por isso que, depois de tudo isso, Abacuque, sabendo que não havia respostas lógicas da parte do Senhor, Abacuque sabia que o cenário não ia mudar, Abacuque sabia que o juízo viria, que as perdas aconteceriam, que o sofrimento não seria evitado. Abacuque sabia disso, Deus já havia falado, mas ele diz algo que ecoa através dos séculos e ecoa nos nossos dias, nos dias de hoje. Vá lá comigo para Abacuque no capítulo 3, versos 17 a 19, que é o texto base para a minha mensagem. Depois de todo esse cenário, já no finalzinho do livro dele, Abacuque diz assim no verso 17 a 19 do capítulo 3. Está dizendo assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação.
O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Abacuque está dizendo, mesmo que eu não veja nada, mesmo que não tenha comida, mesmo que não tenha mais safra, mesmo que não tenha mais colheita, mesmo que eu não consiga enxergar 1 metro na minha frente, eu continuarei exultando o nome do Senhor e me alegrando no Senhor. É isso, é isso. Então a resposta da pergunta para mim e para você é exatamente essa, ou seja, apesar do que estamos vivendo, nós precisamos continuar confiando e vivendo e nos alegrando no Senhor, mesmo quando não temos respostas para aquilo que nós estamos vivendo. E é isso que eu quero contigo, querido, hoje, nessa manhã, de uma forma muito tranquila, olhando para o livro de Abacuque, para alguns textos que Deus colocou no meu coração, mostrar que a fé verdadeira não é ausência de perguntas. Não é ausência, por isso que eu quero que você entenda isso. Você pode perguntar a Deus, você pode questionar a Deus, você pode abrir o seu coração na presença de Deus, não é? Mas é a esperança, apesar das respostas que não vêm. Então a fé verdadeira não é você não perguntar, é você perguntar, mas mesmo não havendo a resposta de Deus, ou mesmo a resposta não sendo aquela que você gostaria, você continua crendo, não é, no Senhor. E aguardando que a resposta pode vir no tempo dele. Não é? É olhar para as situações que você está vivendo com o coração firme, porque Deus é a sua salvação, Deus é a minha salvação. Nós não temos salvação de outra forma. Não é? É nele que nós temos salvação. Então, eu quero tentar junto contigo pensar em algumas respostas, porque eu, Senhor, porque a minha família, Senhor, por que isso está acontecendo comigo. A Bíblia vai nos dar algumas respostas nesse sentido. Não entenda que ela está ignorando, que a palavra ignora a dor. Não, a palavra ela não ignora a dor que estamos sentindo, mas ela vai lançar uma luz sobre isso. Ou seja, nós vamos tentar, apesar da dor, entender algumas coisas que estão acontecendo. Na realidade, a palavra de Deus não nos promete explicações humanas. Por isso que essas perguntas, como é que uma criança de 7 anos, de uma família que está viajando de férias, cai num precipício? Não há resposta humana para isso, queridos. Como é que jovens que saem das suas casas, vai para um acampamento cristão para ter mais proximidade, mais intimidade com Deus, uma enchente vem e mata várias dessas jovens? Não há uma resposta, uma explicação, não é, humana para isso. Então, a Bíblia não nos promete explicações humanas, mas ela vai nos apontar para uma esperança que é sobrenatural, é muito além do que eu e você podemos entender. Então, primeiro tópico que eu quero que você entenda, que vai estar para você aí na tela, porque o sofrimento não é sinal de abandono, mas de uma fé provada e preciosa. Então, veja, sofrimento não é sinal de abandono. Então, o primeiro aspecto que você tem que entender é isso. Você não está sofrendo porque Deus te abandonou. Não, sofrimento não é esse sinal de abandono, mas de uma fé provada e de uma fé que é preciosa. Pedro, quando escreve aos irmãos, lá na sua carta de 1 Pedro, ele vai escrever para irmãos que estavam sendo perseguidos. Eu já preguei sobre essa carta. Ele vai falar para pessoas que estavam sendo rejeitadas por causa da fé. Ele vai pregar e vai falar esta carta. Ele escreve para estrangeiros que estavam vivendo em um mundo hostil, haviam perdido bens, lares, haviam perdido a dignidade, haviam perdido entes queridos, quando ele então escreve a sua carta de 1 Pedro. Então, observe comigo 1 Pedro no capítulo 1, versos 6 a 7, quando Pedro então escreve a esses irmãos que estavam sendo perseguidos e que talvez muitos deles estavam fazendo a mesma pergunta: por que nós, Senhor, se nós estamos aqui sendo obedientes ao Senhor? Então Pedro escreve assim na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, olha só, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro está dizendo, eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que vocês estão sofrendo aí e que vocês estão tristes pelo que está acontecendo. Mas ele continua, assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, que a fé que vocês têm, muito mais valiosas do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é o quê? É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, o primeiro aspecto que nós aprendemos é que o teu sofrimento precisa trazer honra e glória ao Senhor. Pastor, mas é assim? É assim. O teu sofrimento, muitas vezes, ele vai fazer com que o nome do Senhor seja exaltado. Então, o sofrimento daquele povo, ele era real, era um sofrimento intenso.
né? É um sofrimento que aparentemente, e muitas vezes, parece que não tem sentido, que é o que acontece conosco. Às vezes um sofrimento que parece que não tem sentido, mas Pedro escreve a esses irmãos dizendo exatamente isso. Isto que vocês estão vivendo não é sinal de que Deus os abandonou, parafraseando o que o Pedro escreve. Pelo contrário, é um processo que comprova o valor da fé que há em vocês. Está dizendo assim, olha, isso tudo que vocês estão passando vai comprovar a fé, vai aumentar a fé, vai fazer com que vocês creiam mais, vai fazer com que vocês tenham mais intimidade com Deus. Então Pedro está dizendo, olha, a dor não invalida a fé, a dor revela a fé que você tem. Queridos, quando você passa por isso, e quando você passa por uma situação de dor muito intensa, você tem dois caminhos, ou a tua fé aumenta, ou você se distancia. Né? E o que o Senhor espera é que a tua fé aumente, não o contrário, é que você dependa mais dele. Eu lembro, numa das minhas viagens a Cuba, que eu estava no final de um culto em Guantánamo, alguém disse para mim assim, pastor, eu queria que o senhor fosse na casa de uma irmã orar com ela. Ela está passando por um câncer, não é? Por favor. Ela está passando por um câncer. E eu falei, claro, vamos lá, eu vou na casa dela sim, não há nenhum problema. E eu fui então, saí da igreja e peguei lá um carro e fomos para a casa dela. Foi eu, o Alex, que sempre andava comigo, e fomos à casa dessa irmã que ficava num bairro lá em Guantánamo. E aí quando eu cheguei na casa dela, uma típica sala, né, tinha uma varanda, e aí primeiro eu já vi na varanda várias cadeiras assim na varanda. E aí, quando eu entrei na casa dela, eu encontrei uma senhora negra, sorridente. Ela já saiu da casa dela, já veio me encontrar sorrindo. Oi, pastor Wilde, ela já me conhecia, porque a gente tinha estado em alguns cultos, mas eu não me lembrava dela. Ela veio, me cumprimentou. E aí eu comecei a perguntar, mas cadê aquela mulher com câncer? Eu achei que fosse achar uma mulher toda, não é, triste, porque estava lutando com câncer. E aí comecei a conversar com ela, ela toda feliz, toda sorridente. E aí eu perguntei, o que são essas cadeiras aqui no alpendre? Né? Ela disse, é porque nós temos vários enfermos aqui na região que não estão podendo ir lá na igreja. E, portanto, a gente tem se reunido aqui. Eu tenho organizado com eles um culto aqui, todo domingo, para a gente ter um tempo juntos, né, de oração uns pelos outros. E ela falando o que ela estava fazendo. E aí, no fim, eu pensei, acho que eu vou pedir para ela orar por mim. Né? Eu vou abaixar a minha cabeça e falar para ela, põe a mão na minha cabeça, ora porque eu estou precisando. É isso, queridos. Ou seja, a dor não invalida a fé, ela revela a fé que nós temos. Ou seja, o sofrimento precisa te aproximar mais de Deus. Nós não temos outra saída, você não tem outra alternativa. Porque nós crentes, nós cremos que vamos morrer e vamos estar com o Senhor por toda a eternidade. É nisso que cremos e é aí que está a nossa esperança. Então, se eu estou passando por uma luta muito grande, eu preciso me aproximar mais de Deus. Porque eu não sei se eu vou sair daquela situação que eu estou vivendo. De uma coisa eu posso crer e ter certeza. Aquela situação vai me levar ou mais próximo de Jesus naquele momento, ainda nesta terra, ou se Ele me chamar para estar com Ele, eu vou estar com Ele por toda a eternidade. Eu não posso me distanciar dele no sofrimento. Pelo contrário, tenho que me aproximar dele. Ou seja, a aprovação não é rejeição, é onde Deus nos purifica, é onde nós temos mais intimidade. Quando Abacuque diz, até quando, Senhor? Isso tem que estar no teu coração. Você que está passando por luta, você pode falar com o Senhor. Senhor, e esse sofrimento? Isso que eu estou passando? Ele vai te responder, não sei. Ele é soberano. Mas você pode falar. Que pai não ouve o seu filho? Ou que pai não tem capacidade de ouvir um filho reclamar? Nossa, quem é pai aqui sabe disso. Teu filho reclama. E nós podemos reclamar com Deus, porque essa é a nossa relação. Ou seja, e o silêncio de Deus não é ausência, não é de que Ele vai nos responder. Muitas vezes Deus está te lapidando. É neste momento que você lapida. Eu nunca vi um crente orar mais quando está passando por sofrimento. Nós oramos mais, nós buscamos mais a Deus. Nós buscamos mais, nós queremos participar mais, nós queremos estar mais próximos uns dos outros. Não é? Por isso que nos países onde a igreja é perseguida, cresce muito mais do que nos países onde há liberdade do evangelho. Olha a igreja na China. A igreja na China cresce de uma forma assustadora e é um país que persegue cristãos. Eu conheço histórias na China de pessoas que são batizadas dentro de uma banheira de um hotel, escondido. Nós fazemos o nosso batismo aqui numa chácara, de forma pública. Podemos tirar foto, publicar, filmar, não é? E, no entanto, nesses lugares, a pessoa às vezes é batizada só ela e alguém que está batizando escondido no hotel. Bíblias que são passadas de um lugar para outro em folhas. E elas são distribuídas em folhas e a pessoa lê aquele trecho e fica aguardando para ler um pouco mais. Ou seja, e mesmo assim a igreja cresce.
Olha a lista de perseguição das portas abertas, você vai ver o quanto os países perseguidos, a igreja tem crescido e tem crescido. Então me dá a impressão de que quanto mais liberdade nós temos, menos intimidade com Deus nós temos. Ou quanto mais fartura nós temos, menos dependência de Deus nós temos. Mas Abacuque está dizendo aqui, Senhor, até quando? Até quando tudo isso vai acontecer? Então, querido, a dor não invalida a sua fé, ela vai revelar a fé que você tem. A aprovação não é uma rejeição de Deus, ela vai te purificar. O silêncio de Deus não é ausência, Ele está te lapidando durante esse silêncio que Ele talvez esteja aí contigo neste momento. É esta figura que Pedro usa do fogo que refina o ouro, né? O ouro que é refinado no fogo. Quanto mais calor, mais pureza vai refinando ali o fogo. Martin Lloyd-Jones, ele escreve que o cristão não olha para o sofrimento como fim. Vou repetir para você. O cristão não olha para o sofrimento como fim, mas como fogo onde a fé é forjada. É neste fogo, é no sofrimento que Deus forja a tua fé. Porque é aí que você vai poder, de fato, mostrar quem você é e Deus vai te conhecer de forma profunda. Jó era um homem íntegro, temente a Deus. Eu usei o exemplo dele, mas ele perdeu tudo que ele tinha. Todos nós sabemos que ele perdeu tudo que ele tinha. Mas no final, no final ali, Jó diz assim, lá no verso 5 do capítulo 42, não precisa abrir, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, diz Jó, mas agora os meus olhos te viram. Depois de Jó passar por tudo aquilo que ele passou, ele diz assim, olha, eu ouvia a teu respeito, mas agora eu te vi. Quantos de nós está passando por lutas, e que você sabe que você hoje tem muito mais intimidade com Deus do que você tinha? Talvez você possa dizer isso, Senhor, eu ouvia falar a teu respeito, mas agora eu te vi, agora eu sei quem tu és, agora eu sinto a tua presença, agora eu vejo o Senhor cuidar de mim nos mínimos detalhes. Então o sofrimento vai fazer isso. Então o sofrimento não afastou Jó de Deus, pelo contrário, Jó se aproximou mais de Deus, né? Jó não entendeu todos os porquês, nós não entendemos. Leia o livro de Jó e me diz se você vai entender o que aconteceu. Não há explicação humana para isso, mas entendeu quem Deus era, e é isso que nós vamos entender. Quem Deus é, não é o porquê que Ele está fazendo, é quem Ele é nas nossas vidas. Eu já contei essa história que o Jim Elliot, um missionário que trabalhou durante muitos anos no Equador, ele é assassinado por um grupo de índios. E a sua esposa, Elizabeth, ela anos depois, ela volta para essa mesma tribo onde o marido tinha sido assassinado, ela prega o evangelho nessa tribo no Equador e muitos daqueles índios se convertem. Inclusive, aquele que matou o seu esposo se converte ali. E ela, numa dos seus escritos, diz assim, Deus nunca prometeu nos livrar do sofrimento, mas prometeu estar conosco nele. A presença dele é melhor do que qualquer explicação. Como explicar, como pensarmos numa resposta humana quando teu marido vai para uma tribo indígena no Equador, é assassinada por esses índios, depois você vai na mesma tribo pregar o evangelho, essas pessoas se convertem e começam a servir ao Senhor. Talvez a pergunta para o Senhor seja assim, por que essas pessoas não se converteram quando meu marido esteve aqui pregando? Por que meu marido precisou morrer para que essas pessoas depois se convertessem? Não há explicação. É o que ela diz aqui. Deus nunca prometeu nos livrar do sofrimento. Deus nunca te prometeu livrar do sofrimento. Não há essa promessa. Se estão pregando por aí sobre isso, esqueça. Deus nunca prometeu nos livrar do sofrimento. Mas Ele diz que nós não estaríamos só. Ele diz que Ele estaria conosco. Essa é a promessa dele, de que Ele estaria conosco, Ele estaria junto. Portanto, olha para essa história dessa mulher, que com todo esse sofrimento, Então o sofrimento dela não foi sinal de abandono, o sofrimento dela foi um campo onde a fé dela foi provada e foi transformada em quê? Em testemunho. Então, não sei, querido, se você tem perguntado para o Senhor onde estava Ele quando você passou pelo que você está passando, ou quando você passou por alguma coisa do passado. Talvez a tua casa esteja sendo hoje marcada por lágrimas, doenças, perdas, traições. Talvez você esteja tentando ser fiel e mesmo assim sofrendo de uma forma que você nunca pensou que sofreria. Mas não tenha dúvida que Ele vê cada lágrima que você derrama. Ele não está em silêncio por descuido, mas Ele está cuidando de você, Ele está te lapidando. E a sua fé para o Senhor, mesmo hesitante, ela é muito importante. Não tenha dúvida disso.
mesmo a tua fé é hesitante, pelo momento que você está passando, ela é muito importante para o Senhor. Então, você precisa abraçar isso que você está vivendo neste momento, porque a nossa fé ela é aprovada, não é? Ela é provada e ela é aprovada. Ela é provada quando passamos pela luta e ela é aprovada pelo Senhor. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero que você tenha e pense nele a respeito. O segundo tópico do meu sermão hoje é porque o mundo jaz no maligno. Então, a resposta é porque eu, Senhor, ou porque a minha família, Senhor, é porque o mundo jaz no maligno. E ainda não estamos na eternidade, ou seja, Ele prometeu que nós estaríamos com Ele, mas estamos aqui neste mundo, estamos vivendo aqui neste mundo. João, no capítulo 16, verso 33, João 16, 33, o Senhor está dizendo assim para os discípulos: eu lhes disse essas coisas. Jesus vinha orientando os discípulos sobre várias situações, ele diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão o quê? Aflições. Tem muita gente pregando o contrário. Neste mundo você vai ter tranquilidade. Neste mundo você vai ter sossego. Neste mundo você não vai adoecer. Neste mundo você vai ter dinheiro. Não, amados, não foi isso a promessa do Senhor. Ele diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele diz que nós temos que ter bom ânimo. Lembra Josué ser o quê? Forte e corajoso. Também seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. O Senhor repetiu para ele 3 vezes para que ele seja forte. Seja forte. Ou seja, o Senhor é conosco, essa é a promessa dele. Ou seja, Jesus nunca escondeu e nunca escondeu aos discípulos de que viver neste mundo envolveria dor. Olha a história dos discípulos. Se você pegar todos eles, o único que morreu de uma morte natural foi João. Todos os outros foram uma morte horrível, terrível, que nós não podemos nem imaginar. Ele disse: vocês terão aflições, né? Porque este mundo, embora criado por Deus, ele está ferido pelo pecado lá do Éden, queridos. Nós não fomos criados para este sofrimento, mas Adão pecou, Eva pecou, e este mundo vem ferido desde então. Ou seja, desde a queda, a criação geme. Romanos diz isso, né? A humanidade sofre, o mal parece que prevalece. Então, o apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 5, verso 19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Ou seja, o pecado entrou no mundo. Então, tudo aquilo que nós deveríamos ter de privilégios, de benefícios, caiu com o pecado que foi cometido. Portanto, a dor não é uma exceção na jornada cristã. Não pense nisso. Não pense que você está sofrendo a exceção. Não, ele diz que nós sofreríamos, mas é parte da realidade de um mundo onde o mal ainda está aí. O mal tem tomado conta, ou seja, pastor, mas eu estou sofrendo. É parte da sua caminhada cristã. Pastor, mas parece que a dor não vai passar. É parte da tua caminhada cristã. Havia uma promessa para isso. Havia uma promessa do Senhor para isso. Ou seja, por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa é uma pergunta muito interessante. Às vezes a pessoa fala: pastor, por que as coisas ruins parecem que acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins? Essa é uma pergunta que a gente ouve constantemente. E é antigo. Essa é uma pergunta, talvez uma das mais antigas, que surge no meio de tragédia. Toda vez que tem uma tragédia, vem uma pergunta como essa. Mas, querido, o mundo está em rebelião contra Deus. Este mundo está em rebelião contra Deus e nós ainda vivemos efeitos dessa rebelião. Eu estava lendo uma matéria essa semana o título da matéria é que a família tradicional vai acabar. Olha só que loucura, a família tradicional vai acabar. E a foto eram 2 homens trocando aliança. Então veja, qual é a ideia deste mundo? Que esta família que nós cremos, que é homem, mulher e seus filhos, está fadada a acabar, está fadada ao fracasso. Nós sabemos que não vai acabar. Mas quem não conhece a palavra, quem está vivendo o padrão deste mundo, olha para uma situação como essa e imagina que este padrão de família bíblico vai acabar. Não é? Porque este mundo, ele guerreia contra o Senhor, contra Deus. Os justos adoecem porque os corpos, ou o seu corpo ainda está sujeito à morte. Ou seja, não é? Nós vamos receber um dia um corpo glorificado. Aí não tem mais dor, não tem mais sofrimento. Não é? Como eu digo aqui, você não vai acordar de manhã, viu gente, perguntar hoje o que está doendo hoje. Não é? Essa noite era 4h30 da manhã, a Antoninha estava passando um gelol aqui numa parte do meu corpo. Que coisa! Né? Ou você acha que eu não pergunto por que eu, Senhor? Não é?
Eu falei, me dá um remédio. Eu falei assim, não, vamos passar um gelol. Aonde é? Aí passou um gelol, esfregou lá um gelol e volta a dormir. Tá bom, volta a dormir. Aí você acorda de manhã, você sai da cama, dá uma caminhada para ver. Tá tudo aí, não está doendo nada, tá tudo. É assim. Mas é isso, queridos. Faz parte da idade, faz parte do tempo, faz parte de tudo. Agora, eu não posso viver sofrendo com isso, ou seja, eu ainda estou com um corpo que apodrece, eu estou com um corpo que adoece, e vou estar com esse corpo até que eu receba da parte do Senhor um corpo glorificado. Não é? Os inocentes sofrem porque a criação ainda geme. Romanos diz isso, a criação geme. Nós vamos continuar, infelizmente, sofrendo. As famílias choram porque ainda nós não estamos na Nova Jerusalém. Lembra? Falei sobre isso em Hebreus, ou seja, ainda estamos nessa Jerusalém aqui. Quando estivermos na Nova Jerusalém, não vai haver mais sofrimento. Mas há uma promessa lá em Apocalipse de que Ele enxugaria toda lágrima. Portanto, Ele é com você, com o teu sofrimento, com tudo aquilo que você está passando. Então, o sofrimento não é prova ou um sinal de que Deus falhou com os justos. É a confirmação de que o justo ainda vive em um mundo injusto. Essa é a prova. Você está sofrendo é porque você ainda vive no mundo injusto. Pastor, quando é que vai acabar o meu sofrimento? Quando você morrer e estiver na glória com o Senhor. Aí acabou todo o sofrimento. Ou quando Ele voltar, aí acabou o teu sofrimento. Mas enquanto estivermos nessa terra, você vai continuar perguntando, por que eu, Senhor? Porque a minha família, Senhor. Mas a Bíblia está nos dando respostas a respeito disso. Olha para Paulo. Paulo foi apedrejado, o barco que Paulo estava naufragou, Paulo passou fome, Paulo enfrentou prisões, foi abandonado pelos amigos, e mesmo assim, se você for lá para 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 8 e 9, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Estamos pressionados de todos os lados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Paulo sabia quem ele estava servindo. Ele sabia por que ele estava passando por aquele sofrimento. Ele sabia que algo muito melhor o esperava. Paulo entendia que a glória do porvir superava o peso do presente. Paulo vivia a sua vida dizendo, olha, apesar do sofrimento que eu estou passando, ele é momentâneo, e eu vou estar num lugar muito melhor, não é, do que o que eu estou vivendo hoje. A impressão aqui é que nós vivemos entre duas histórias, não é? Imagine alguém que assiste um filme de guerra. É muito comum, quando você assiste um filme e você sabe o final, você não fica tranquilo. Eu agora estou assistindo a VNL, eu gosto de assistir vôlei, todo mundo sabe disso. Hoje, inclusive, eu acordei mais cedo porque o Brasil jogou com o Japão. Arrebentou o Japão hoje, 3-0. 7h20 da manhã, o pessoal do Louvor estava aqui já ensaiando, eu estava em casa assistindo vôlei. Não sei se é pecado ou não, mas eu estava em casa assistindo vôlei. Eu não preciso chegar aqui 7h20 da manhã. Fiz o meu café, acordei, era 7 horas, fiz café, sentei na sala, liguei a TV, Brasil e Japão. Só que os jogos anteriores, como está no Japão, os jogos anteriores estão acontecendo de madrugada, então não dá para assistir ao vivo. Essa semana eu até tentei uma meia-noite, mas que era 00:05, eu estava já embrulhado. A Toninha falou, mas você não ia assistir o jogo? Eu falei, Toninha, não dá mais não. Então o que eu faço de manhã? Eu vou lá e verifico o horário da reprise, né? Normalmente à noite reprise. Então eu assisto na noite seguinte. É muito bom, sabe por quê? Porque você já sabe o final. E como o Brasil está ganhando, é uma alegria. Você senta lá na sala bacia, Toninha fala, você já sabe o final. Toninha, mas é bom demais assistir um jogo, né, que o Brasil ganhou e você sabe que ele ganhou. Não é? É isso aqui, ou seja, nós estamos vivendo entre duas histórias, querido. O teu sofrimento de hoje e que você está passando, você já sabe o final. É essa alegria que tem que estar no meu coração, no seu coração. Estou sofrendo, não está fácil, está complicado, mas você já sabe o final. O final é nós vencemos. O final é Ele venceu por nós. O final é que nós temos acesso a Ele, porque Ele veio e pagou os pecados na cruz do Calvário no nosso lugar. Então eu e você estamos vivendo entre duas histórias, entre este espaço da história. Eu não sei qual o sofrimento que você está passando, mas vai passar. Pode não passar nessa terra, neste tempo, mas vai passar, porque o final nós já sabemos, ou seja, Cristo venceu. É isso que você precisa entender, Ele venceu. Talvez essa seja a melhor resposta que você possa dar para esta pergunta, por que eu, Senhor? Porque Ele veio e já venceu no teu lugar. Está sofrendo, está difícil, está complicado, mas um dia isso vai passar. Um dia nós vamos estar com Ele na eternidade, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais choro, não vai haver mais luto.
A Bíblia responde com realismo tudo isso. Este mundo não é justo. A criação está ferida, as estruturas sociais são corrompidas, e nós estamos vendo isso aí a cada dia mais. O pecado ainda causa danos reais, e causa danos reais. E por isso mesmo que os filhos de Deus sofrem. O sofrimento meu e seu é por causa dessas coisas. Mas a Bíblia também responde e nos dá esperança. João 16:33 diz assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, o mundo está complicado, mas eu venci o mundo. 2 Coríntios 4:17, nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Romanos 8:19, a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. A palavra tem respostas para o nosso sofrimento. Então, queridos, pense nisso. Ainda não estamos no céu, por isso é que nós choramos. Você não está ainda no céu e você vai continuar chorando. Mas o céu, para mim, para você, é garantido, não é? Não há dúvida. Nós vivemos no mundo mal, mas com os olhos fixos no Rei que venceu, naquele que veio e venceu no nosso lugar. Então, o sofrimento agora não é o fim, é só a travessia para algo que você vai viver. Não é o fim. Tudo aquilo que você está passando não é o fim, é a travessia para algo especial que você vai viver, não é? Por toda a eternidade. E o tópico 3, respondendo por que eu, Senhor, porque a minha família, Senhor, é porque Deus pode usar a dor como instrumento de consolo a outros. Deus pode usar a tua dor como instrumento de consolo a outros que podem estar sofrendo neste momento. 2 Coríntios, quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, no capítulo 1, versos 3 e 4, ele diz assim: bendito seja o Deus, 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Não é só em algumas, não. Que nos consola em todas as nossas tribulações. E aí vem o porquê que ele consola. Ele está dizendo, olha só, que nos consola em todas as tribulações, ou seja, olha o motivo da consolação, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos o quê? Consolar os que estão passando por tribulações. Deus te consola porque você é bonzinho? Não, Ele te consola porque Ele te ama. Ele te consola porque Ele não quer te ver sofrendo, mas Ele te consola para que você possa consolar outros. Não é para você ficar com esse consolo só para você, Deus me consolou porque eu sou o filho preferido. Deus não tem filho preferido. Ele te consolou para que você possa usar isso para consolar outros. Então Paulo está afirmando que a dor que enfrentamos, ela não é inútil. Não é porque Deus não tinha o que fazer e nos permite sofrer, não. Ao contrário, ela nos capacita a consolar outros com a mesma consolação que recebemos de Deus. Por isso que é importante, quando você passa por algo, e quando você sabe que alguém está passando pela mesma coisa, que você o console. Quando você vai no velório de alguém que perdeu um ente querido, que você passou pela mesma coisa, você tem muito mais capacidade de consolar do que outras pessoas. Quando você está consolando alguém que passou por uma doença que você passou, você tem muito mais capacidade para consolar essa pessoa. Eu falo que eu tenho um sonho, que ainda um dia talvez ele se realize, que é eu ter uma equipe de pessoas que já passaram por problemas sérios. É que a igreja, infelizmente, a igreja ainda não está pronta a entender alguns problemas. Mas seria tão bom você ter pessoas que você pudesse dizer assim, fulano, você está passando por isso? Seja qual for o problema, eu vou te colocar em contato com fulano que já passou por isso para que possa te orientar. O nosso problema, queridos, é que nós, enquanto igreja, não estamos preparados para algumas coisas. Seria tão bom se nós pudéssemos tratar todos os problemas de uma forma bíblica. E aí você passa por uma luta que é só sua, é pessoal, é algo íntimo seu, que você precisa de socorro. E você vir falar comigo e eu tentar te ajudar, mas eu não passei por aquilo. Eu vou te dar a orientação bíblica, claro. Mas além da orientação bíblica, eu vou dizer assim, olha, o Guilherme, fala com Pedro, porque Pedro passou por um assunto semelhante e Pedro pode te ajudar. Só que nós temos essa dificuldade ainda enquanto igreja. Nós não temos, parece que falta essa capacidade nossa de olhar para o problema do outro e não medir, sabe? E não fazer justiça ou fazer um julgamento, ao invés de olhar com empatia, com misericórdia, não é? Mas eu ainda sonho com isso. Eu sonho um dia ter pessoas que podem dizer assim, pastor, meu problema é sério, ele
me envergonha, já me envergonhou, hoje não me envergonha mais, mas eu quero ajudar outras pessoas. Quem sabe um dia a gente vai ter, porque é essa consolação aqui que nós precisamos. Então, às vezes eu estou consolando alguém, que eu consolo de forma bíblica, e claro que é um consolo válido, né? Mas seria tão bom se a gente tivesse alguém que pudesse nos ajudar nisso. Mas aí fica este sonho. Mas o que nós estamos olhando é que, quando olhamos para essa perspectiva, né, que é colocada em Corinto, muda completamente. A dor não é apenas algo a superar, ou seja, mas é algo que Deus pode usar. Ou seja, você está passando por uma luta, diga assim: Senhor, eu quero usar isso para ajudar outras pessoas. Eu quero usar esse sofrimento que eu estou passando para eu ajudar outros. E, queridos, não espere o sofrimento acabar para você ajudar outros. Ah, Senhor, e aí a gente quer fazer troca com Deus, né? Não, se o Senhor me curar, eu vou usar isso para honra, glória. Use a doença para honra e glória do Senhor. Mostre como é que você está superando isso, ou como é que você está passando por essa situação, não é? E aí você pode usar, sim, Deus quer usar a sua vida. Nem sempre é depois da cura que você pode usar, mas sim enquanto você está no processo de cura. Como é que você está lidando com isso? Isso pode ser algo que você vai usar para abençoar outras pessoas. O trauma não é um fim, é um terreno onde nasce empatia, compaixão e serviço. De novo, quando você está sofrendo, você tem mais empatia por aqueles que sofrem. As cicatrizes podem virar testemunhos. Eu passei por isso, sofri isso, eu sei o que você está passando. Olha aqui a minha pele, né? Eu já passei por isso que você está passando. Fica firme, você vai vencer. Esse sofrimento que você está passando, ele pode virar serviço. Que serviço? Você se empenha em ajudar outras pessoas, não é, que estão passando pela mesma coisa. Spurgeon escreveu a respeito disso. Ele diz que aqueles que mais consolam, olha que frase linda, aqueles que mais consolam são os que mais choraram. Ou seja, aqueles que têm mais empatia em consolar outros são aqueles que mais choraram a vida inteira, passaram por sofrimento. Olha José no Egito. Passou pelo que passou, quando os irmãos vieram, José tinha tudo para fazer justiça própria contra os seus irmãos. Mas o que ele diz? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Olha, meus irmãos, vocês tentaram me matar, fizeram uma série de coisas, mas Deus tornou tudo isso em bem. Pedro, após a sua queda, lembrem-se disso, né? Pedro, quando ele está lá dizendo: Senhor, não vou te trair, Senhor, morro pelo Senhor, e na mesma noite ali praticamente Pedro já nega Jesus 3 vezes. Então Pedro passa por uma situação muito delicada, né? Negou o Senhor, depois ficou muito triste, quando o Senhor diz para ele: Pedro, quando você se converter, e aqui não é a conversão que ele está dizendo, é porque o Senhor sabia que Pedro passaria por tudo isso, que Pedro ficaria muito triste. Então ele está dizendo: quando você voltar, porque a ideia é converter, é voltar de novo a caminhar, quando você se voltar para mim. Então ele diz assim: Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ou seja, Pedro, que chorou amargamente, tornou-se um dos maiores proclamadores do Evangelho. Nós sabemos hoje quem é Pedro e o que Pedro fez, não é? Em toda a história de Pedro, depois de ter negado o Senhor da forma que ele negou. Então, queridos, seu fracasso, o seu sofrimento, tudo aquilo que Pedro passou e que pode ser o que você esteja passando, ele pode de fato se transformar no seu ministério, ministério de apoio, de cuidado com pessoas. Tem uma jovem chamada Joni Eareckson, que ela ficou tetraplégica aos 17 anos nos Estados Unidos após um mergulho mal sucedido. Ela bate a cabeça e fica tetraplégica. E durante muitos anos ela fez essa pergunta: por que eu, Senhor? Não é? Mas Deus transformou esta dor dessa moça num ministério. Hoje ela é autora e conferencista, ela é fundadora de um ministério internacional para pessoas com deficiência. Ela ajuda a gente no mundo inteiro, alcançando milhões de pessoas. E ela então escreve num dos seus livros, ela diz assim: Deus permite aquilo que odeia para alcançar aquilo que ama. Deus permite aquilo que odeia, o sofrimento, para alcançar aquilo que ama, que é alcançar pessoas. Então talvez o teu sofrimento, Deus vai usar para que outras pessoas sejam alcançadas a partir dela. Não sei se você está vivendo aí um luto recente, eu não sei se você está enfrentando algum diagnóstico devastador aí na tua saúde, eu não sei se você sofreu, né, alguma perda injusta, repentina, algo que ninguém pode explicar. Eu não sei se no teu coração a pergunta é: por que eu, Senhor? Por que, Senhor, está acontecendo isso? Mas talvez a resposta seja para que você seja consolo para outras pessoas. É duro, pastor, mas eu vou passar por tudo isso só para consolar outras pessoas, mas essas outras pessoas são importantes para Deus.
O nosso problema é que nós vivemos neste mundo como se aqui fosse a nossa casa, o nosso lugar. Não, nós estamos de passagem aqui. Portanto, se Deus vai usar o seu sofrimento para que outros sejam alcançados, é isso que Ele quer. É muito importante para Ele que outros sejam alcançados. Talvez não agora, mas em breve, ou talvez você vai lembrar dessa mensagem daqui a algum tempo. Talvez você esteja com uma vida toda tranquila, não estou dizendo que você não vai estar com sua vida tranquila, não, querido. Mas pode acontecer alguma coisa, você lembrar e falar assim, poxa vida, Deus quer usar isso para a honra, glória e louvor do nome dEle. E eu quero então, já indo para a conclusão desse sermão contigo nessa manhã, pensar em algumas coisas que nós aprendemos aí e finalizar para que você guarde no teu coração esta mensagem. Quando nós não temos respostas, ou quando não temos todas as respostas, temos um Deus que permanece. Pense nisso. Eu posso não ter as respostas, mas eu tenho um Deus que permanece comigo, e prometeu que estaria comigo. Então, quando olhamos para Abacuque, um homem que teve coragem de perguntar por que, Senhor, ele terminou com a frase que declara, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Então você pode até ter perguntado, por que, Senhor? Ou está se perguntando aí, por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Você pode continuar, mas você precisa ter no seu coração a mesma resposta que Abacuque teve. Ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Mesmo sofrendo, eu me alegrarei no Senhor. Mesmo não tendo respostas, eu me alegrarei no Senhor. Mesmo não sabendo o que vai acontecer, eu me alegrarei no Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. Eu me alegrarei no Senhor. Então, talvez você não tenha todas as respostas sobre o seu sofrimento. Como Abacuque, no fim, não teve todas as suas respostas para o sofrimento que aquele povo estava passando. E eu separei aí, só para nós recapitularmos de uma forma bem didática, essas 3 verdades que eu e você aprendemos hoje. Primeiro, está aí na tela para você, o sofrimento não é sinal de abandono, lembre-se disso. Sofrimento não é sinal de abandono, mas de uma fé provada e preciosa. Deus está te refinando como ouro, e isso tem valor eterno, ou seja, nós vamos viver isso por toda a eternidade. O segundo ponto para você não se esquecer, o mundo jaz no maligno e ainda não estamos na eternidade, é isso. Enquanto vivemos aqui ou vivermos aqui, enfrentaremos tribulações, mas não estamos sozinhos. Jesus venceu o mundo. E o ponto 3, Deus pode usar a dor como instrumento de consolo a outros. Suas lágrimas não serão desperdiçadas. Deus pode transformar sua história em esperança para outros. Creia nisso. O maior exemplo que eu e você podemos ter é o próprio Jesus, que ninguém sofreu o que ele sofreu, ninguém foi tão injustiçado quanto Jesus foi injustiçado. Traído, abandonado, açoitado, crucificado, e na cruz ele também perguntou, Deus meu, por que me desamparaste? Mas a cruz não foi o fim, foi o começo da minha e da sua salvação. A morte dele na cruz permitiu que nós fôssemos salvos. Agostinho escreve, Deus teve um filho sem pecado, mas não teve um filho sem sofrimento. Deus teve um filho sem pecado, mas não teve um filho sem sofrimento. Cristo sofreu. Ele veio a este mundo, sofreu no meu e no seu lugar. Então nós precisamos entender isso. Primeiro, não negue a sua dor. Não negue. E de novo eu quero repetir isso para você. Não negue a sua dor. Está sofrendo, está doendo, não precisa negar. Deus não nega. Você pode ser sincero com Ele, abrir o coração com Ele, falar com Deus. Então não negue a sua dor. Deus não nega. Não esconda a sua pergunta. Deus pode ouvir, pode perguntar, pode falar. Se tem alguém que você pode abrir o seu coração, escancarar o seu coração, é com Deus. Mas também não perca a fé. Deus continua sendo Deus. É isso que eu quero que você entenda. Deus continua sendo Deus, apesar do teu sofrimento, apesar de você não ter as respostas. Como disse Abacuque, mesmo se a figueira não florescer, mesmo se o fruto não vier, ainda assim eu confiarei, eu cantarei, eu adorarei. O Senhor é soberano, Abacuque 3,19. O Senhor é soberano. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés, como os do servo, faz-me andar em lugares altos. O Senhor é soberano e é a minha força. Então traga a sua dor aos pés do Senhor, querido. Se tem alguém que você pode levar a sua dor, é aos pés dele.
Leve a sua dor aos pés da cruz constantemente. Abra o seu coração para o Senhor. Entregue suas perguntas nas mãos dEle. Ele é o único que pode responder às suas perguntas. E receba consolo dEle para que você possa continuar a sua caminhada. Talvez você nunca entenda, não é, tudo, mas você pode conhecer aquele que sabe de tudo e te ama de forma incondicional. Por que, Senhor? Por que comigo, Senhor? Por que com a minha família, Senhor? Talvez você não tenha a resposta, mas continue confiando neste Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem cuidado e vai continuar cuidando de você. Amém? Abaixa a sua cabeça, vou orar contigo. E coloque aí para o Senhor, coloque aí para Ele a sua dor, coloque aos pés dEle a sua dor. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha nenhum sentimento aí de tristeza. O Senhor é Pai, Ele te entende, Ele vai ouvir o teu clamor. Coloque aos pés do Senhor. Não precisa negar que está doendo. Pode dizer para Ele: Senhor, está doendo, Senhor, está complicado, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Não precisa negar absolutamente isso. Não negue isso, coloque isso para o Senhor. Não esconda a sua pergunta, pode perguntar para Ele: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que a minha família está vivendo isso? Ele é um Deus que ouve, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. O que Ele não quer é que você perca a sua fé, porque Ele continua sendo Deus, apesar do que você está passando, apesar de você não entender, Ele vai continuar sendo Deus. Como Abacuque diz, que mesmo se a figueira não florescer, mesmo se o fruto não vier, mesmo se a cura não vier para você, mesmo se o emprego não vier, mesmo se o teu filho não voltar, mesmo se a tua filha não voltar, mesmo se o teu casamento não se ajustar, mesmo que você continue enfermo, você precisa continuar confiando, cantando louvores a Ele, adorando o Senhor, porque Ele é o Senhor soberano, Ele é a sua força, Ele é a minha força. É Ele que nos faz andar como pés de servos, os servos, Ele nos faz andar em lugares altos. Então, não guarde para você a sua dor. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esta palavra, obrigado pelo nosso irmão Abacuque, obrigado por este livro que não é de um homem falando com o povo, mas é um homem de fé falando com o Senhor. É um homem de fé questionando o Senhor. É um homem de fé que faz perguntas ao Senhor, que nós também ou fazemos, ou fizemos nesse dia, ou fizemos nessa semana, ou ainda vamos fazer. Mas Deus, que o Senhor possa continuar ouvindo o nosso clamor, que o Senhor possa continuar cuidando de nós. O Senhor disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas que o Senhor venceu este mundo e que nós deveríamos ter bom ânimo. Portanto, Pai, aqueles que estão desanimados, enche o coração de cada um deles de ânimo. Não permita desânimo, não permita, Deus, apostasia, não permita, Deus, afastamento do Senhor. Pelo contrário, que a dor, que o sofrimento seja algo que nos lapide, seja algo, Deus, que nos purifique, seja algo que nos aproxima mais do Senhor. Claro que nós gostaríamos de viver uma vida mais tranquila, uma vida sem maiores dificuldades, mas não há promessa do Senhor para isso. Nós vamos ter momentos na nossa vida de maior tranquilidade, com a saúde melhor, financeiramente melhor, mas vamos ter lutas também. E são nas lutas que o Senhor prometeu que estaria conosco, que não nos deixaria só. Portanto, Pai, eu não sei como está o coração dos meus irmãos, eu não sei o que os assolam nessa manhã, não sei se é uma doença, não sei se é depressão, eu não sei se há algum problema financeiro, eu não sei se há algum problema familiar, eu não sei quais as perguntas estão no coração dos meus irmãos nessa manhã, mas de uma coisa eu sei: o Senhor é Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que cuida de nós apesar das nossas lutas, é o Senhor que nos deu esperança através de Cristo Jesus morrendo na cruz no nosso lugar. Portanto, nós queremos falar, Deus, como Abacuque falou: não sei se vai haver fruto na figueira, não sei se vai florescer, eu não sei se vai haver colheita, eu não sei se vai haver o sustento necessário, mas eu vou continuar confiando no Senhor, eu vou continuar cantando louvores ao Senhor como nós fizemos nesta manhã, eu vou continuar, Deus, adorando ao Senhor como estilo de vida, vivendo neste mundo caído, neste mundo, Deus, que jaz no maligno, mas como um verdadeiro discípulo de Jesus, dando bom testemunho, cuidando dos outros, consolando outros quando assim for necessário e proclamando, Deus, as boas novas do reino. É assim que nós vamos viver, é assim que eu espero que vivamos, é assim que nós queremos continuar alegrando o teu coração. Esta é a minha oração, esse é meu pedido ao Senhor, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, 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 querido. Deus te abençoe, viu? Que essa palavra fique aí no teu coração e que
possa ser resposta aí para suas perguntas, tá bom? Só